Aqui está um curto vídeo onde te vou explicar o que é um MP3, mensagem privada a 3. No início vais, bem seguro, ser acompanhado durante o tempo que for para que domines a atividade para explicar-la sem erros. E quando estarás pronto e que também vamos sentir que estás pronto, poderás então dar as tuas próprias explicações. Portanto, só para te lembrar, a primeira coisa a fazer é de propor à pessoa de participar a um Zoom de apresentação. Se a pessoa não estiver disponível, vais enviar um vídeo de 12 minutos e se a pessoa quiser mais informações, então vais pedir um MP3. Portanto, o passo a seguir é muito simples. Antes de tudo, vais agradecer à pessoa pelo seu interesse, lembra-te de ser gentil e à escuta da pessoa. Estamos agora a ver a rede quente, mas vais a ver que com a rede fria tens de ser ainda mais atento. Utilizamos sobretudo o MP3 com a rede fria, para as pessoas que não conheces. Com a rede fria vais verificar o perfil, que não seja um perfil falso ou pessoas que não poderão fazer a atividade. Tu é que estás em carga de bem fazer as verificações antes de pedir um MP3. Depois vais apresentar-te muito brevemente e dizer por que começaste a atividade. Por exemplo, eu digo, chamo-me Elizabeth, mãe de um menino, trabalhei muitos anos no turismo e pude viver em vários países. Hoje vivo na Tunísia e comecei a atividade para a parte financeira, para poder ganhar mais dinheiro e para poder ir ver a minha família em França e Portugal. Toda a parte das viagens é um grande bônus para mim e a minha família. Vou poder fazer descobrir partes incríveis do mundo à minha família graças aos preços hiper competitivos ou mesmo grátis. Tu depois podes dizer um pouco mais se quiseres. Eu trabalho muito com os vocais porque é mais simpático e mas faço como quiseres. Depois podes fazer algumas perguntas à pessoa, depois vou-te explicar também. E depois de conversar um pouco com ela, vais criar o grupo MP3. Vais dizer que uma colega com baixa experiência vai explicar-lhe a atividade e as suas vantagens. No MP3 não vais intervir. Deixa fazer a tua colega. Só vais intervir para criar a conversa ou simplesmente se tu tens a certeza da resposta à pergunta da pessoa. Cuidado, porque já me aconteceu com a minha parceira responda errada e depois não há credibilidade nas formações e, de fato, a pessoa desistiu. Portanto, tens de ter a certeza das tuas respostas. A líder vai responder, mas ela se calhar não vai responder logo depois da pergunta, porque ela tem várias formações, tem outros MP3 e também tem a vida dela, mas não é grave. Depois vou insistir também sobre os lembretes, as relances, porque são mesmo muito importantes e tens de as fazer em privado e não no MP3. Então, depois vais verificar o perfil. Vais começar pela foto. Se, por exemplo, não há foto, é que geralmente a pessoa não é muito ativa nas redes, mas a verificar. Depois o país de residência, porque ainda não trabalhamos com todos. Tens duas listas para verificar que seja a abertura com o cartão de banco ou a criptomoeda. E depois verifica o nível da língua, porque se a pessoa não fala bem a língua, vai ser mais difícil para ela. Mas se ela falar outras línguas, também ela vai poder desenvolver a atividade nesses idiomas. E cuidado no final com as contas fakes, as contas falsas. Podes perguntar no grupo de equipa se tu tiveres alguma dúvida. Portanto, depois é a criação de relações. Vais começar com algumas perguntas, por exemplo, onde moras, que idade tens, qual é a tua profissão, as tuas dificuldades, os teus sonhos. Não perguntes tudo de uma só vez. E também vais apresentar-te e dizer porque embarcaste nessa atividade. Se tu tens dificuldades também, que fizeram que escolheste uma atividade suplementária, podes perguntar se a pessoa também está nessa situação. Tens de ser simpático, porque a pessoa tenha vontade de criar uma relação. Não te esqueças que a pessoa vai também assinar para ti, não é somente para a atividade. E muito importante, nada de estressar a pessoa ou de a bombardear de perguntas. Tens de ficar natural. Se não souberes fazer ou se tiveres medo, faz simplesmente o mínimo e depois cria o MP3. Depois explica à líder em privado e ela vai fazer as perguntas enquanto não estiveres formado. Ainda mais tens de ser paciente e estar à escuta da pessoa.
Não serve de nada de voltar a relançar logo a pessoa, mesmo se ela já viu a mensagem. Ela pode estar ocupada, pode estar no trabalho, ou também pode ser o filho que pegou no telemóvel, não sabemos. Fica calmo e paciente. Simplesmente, quando criaste um pouco de relação com a pessoa, vais informá-la que vais criar um grupo com uma colega com mais experiência. Não precisas pedir autorização. Pode acontecer que a pessoa recuse. Nesse caso, vê com a líder, sobretudo se a pessoa já não quis ir à apresentação, a tua upline vai dar-te uma solução. E se a pessoa não aceita, é que ela não está mesmo interessada, portanto, não precisamos de pessoas assim na nossa equipa, porque elas vão desistir no fim de algumas semanas. A criação do MP3. Portanto, depois de criar um pouco de relação com a pessoa, vais informá-la sobre a criação do grupo para lhe explicar a atividade. São os líderes que vão dar as explicações. No grupo MP3 da equipa, vais simplesmente perguntar quem é que está disponível. Não há agendamento de consultas. Desde que a líder diz que sim, vais criar imediatamente o MP3 porque é que ela está disponível naquele momento e ela já pode dar explicações. No MP3 vais apresentar a pessoa e vais marcar a líder e a pessoa. É muito importante para eles verem o grupo, sobretudo quando nós somos amigos com a pessoa nas redes. Senão o MP3 vai diretamente nas invitações por mensagem. Assim vê-se logo. Não precisas de pedir a líder em amizade, vais simplesmente avisá-la no grupo MP3 que já criaste o MP3. Uma vez esse MP3 criado, vais apresentar a pessoa à líder. Vais somente dar o nome da líder, por exemplo, Júlia, apresenta a minha colega Sónia, que te vai dar a explicação sobre a atividade. E depois deixa fazer a líder. Tu somente continuas criando relações com a pessoa. Portanto, como é que se fazem as relances? Pode acontecer que a líder envie uma mensagem à pessoa e que ela não vai responder logo. Nesse caso, tens de anotar a pessoa imediatamente na tabela de acompanhamento. Depois vais contactá-la novamente, mas sem pressão. As relances são mesmo a chave do sucesso, portanto, por favor, não as negliges. Portanto, se ela não responde no dia seguinte, não esperes mais de 24 horas, envias uma pequena mensagem. Por exemplo, olá Júlia, espero que esteja tudo bem. Conseguiste ouvir a mensagem que te enviou a Sónia? Se ela não responder, nada de grave. Vais anotá-la na tabela de acompanhamento. Se for, por exemplo, dia 1 de maio, anotas que a deves relançar dia 15 de maio. E se nesse momento tivermos uma oferta ou uma novidade, vais poder recontactá-la e propor a oferta. Uma relança pode ser de várias maneiras. Pode ser aniversários, saber como é que vai a pessoa. Se tiver uma novidade no perfil, podes até utilizar as informações. Podem ser várias, mas têm de ser feitas. Se não as fizeres, podes realmente passar ao lado de um futuro parceiro e perspectivas para conseguires o teu negócio.